A cobertura midiática do 11 de setembro foi enorme, com jornalistas do mundo todo buscando imagens. Naquele dia e nos seguintes haveria muitos anúncios, fotos, vídeos e entrevistas. Embora todas elas girem em torno de um tema abrangente e altamente perturbador, algumas se destacam entre as demais. Neste vídeo, exploramos 5 conteúdos de mídia perturbadores ligados aos ataques de 11 de setembro, de uma reportagem precoce sobre o colapso de uma torre à última foto trágica de pessoas presas no World Trade Center. O anúncio do sistema de som da Torre Sul. Vamos ouvir um áudio perturbador obtido pelo Departamento de Polícia de Nova York às 9h20 da manhã, na manhã de 11 de setembro de 2001. O áudio aborda uma ligação ao 190 feita para o Departamento de Polícia de Nova York logo após o avião atingir a Torre Sul, o segundo prédio atingido pelos terroristas. A gravação de áudio começa com sons distorcidos de movimento e respiração, enquanto um longo bip agudo ecoa ao fundo, provavelmente um alarme de incêndio acionado pelos incêndios dentro da Torre Sul após ela ter sido atingida. O policial que atendeu a ligação inicia a chamada, mas não recebe resposta, e fala novamente após 10 a 15 segundos do som perturbador do alarme. Então, uma voz feminina calmamente assustadora ecoa pelos alto-falantes da Torre Sul. É um anúncio. Ouça. E você está no segundo... Qual é a sua emergência? 35, estação discando número 2. Nós já estamos aqui embaixo. Pessoas no prédio, algumas já saíram e outras estão saindo. Você pode caminhar até deste lado. Evitem o prédio número 1. A situação parece ter melhorado. No saguão do prédio 2. Algumas pessoas estão do lado de fora do prédio. Estamos aqui monitorando a situação. Os caminhões de bombeiros estão concentrados no prédio número 1 no momento. As pessoas estão precisando... A mensagem 2 termina às 9h21 minutos 29 segundos. O que se segue é uma mistura ininteligível de sons, parcialmente do anúncio do alto-falante e parcialmente do que parecem ser pessoas fazendo a ligação para a polícia naquele dia. A ligação ocorreu 17 minutos após o avião atingir a Torre Sul, quando os andares superiores já estavam tomados por fumaça e fogo. Comentadores do áudio postado no YouTube sugerem que os sons abafados durante o anúncio podem ser respirações ofegantes de pessoas presas nos andares superiores. É difícil afirmar com certeza, pois o áudio é ruim e pouco se ouve no tumulto da torre. O que torna esse áudio mais assustador é o horário em que o anúncio foi feito. Se passaram 17 minutos entre o avião atingir o prédio e a ligação para a polícia, onde o locutor pedia que as pessoas deixassem a torre. Isso indica que alguns na Torre Sul não entenderam a gravidade da própria situação. Talvez quem estava nos andares mais baixos não soubesse quão ruim estava a situação. Talvez isso tenha levado essas pessoas a pensar que o ataque à torre delas era menos grave do que realmente era. Após o anúncio, que ecoou pela torre, pessoas dos andares superiores começaram a descer para deixar o prédio. Ao seguirem, encontraram cenas de destruição inimaginável que os mantiveram acima da área do impacto. Pouco mais de meia hora depois, o prédio desabou, matando mais de 600 pessoas só nesta torre. A gravação é assustadora, não importa o que foi capturado. Eu não consigo nem começar a imaginar o quão aterrorizante deve ter sido para aqueles que ficaram presos nos andares mais altos da torre, ouvindo esse anúncio e acreditando que a segurança estava logo ali. Ver as chamas e a fumaça se espalhando junto aos sons abafados que podem ser pessoas lutando para respirar, torna esses áudios alguns dos mais assustadores gravados naquele dia. Foto feita pouco antes do desastre.
Nos segundos imediatos após o primeiro avião atingir a Torre Norte, Nova York foi mergulhada em um mundo de terror e caos, diferente de tudo o que já havia experimentado. Tudo mudou num piscar de olhos para muitos na cidade e para o mundo todo naquele dia. A mudança na energia da cidade antes e depois do caos é talvez o mais assustador sobre o 11 de setembro. Milhares de pessoas estavam seguindo suas rotinas em um momento e no seguinte estavam vivenciando os horrores do terrorismo. Isso nos leva a uma foto postada recentemente pelo usuário Antigo Leão 4532 no subreddit Arquivo 11 de setembro. O usuário, em julho de 2025, postou uma foto mostrando uma das fotografias tiradas por Carmen Taylor, enquanto ela se aproximava de um semáforo na manhã de 11 de setembro de 2001. Taylor era turista na cidade e naquela manhã tirou a foto com o World Trade Center ao fundo. Ela não planejava estar na cidade. Como os planos com o marido falharam, decidiu viajar de última hora para Nova York com amigos para ver pontos turísticos. As fotos de Carmen mostram suas viagens matinais daquele dia. Elas começam no centro da cidade, bem cedo, quando as pessoas estão apenas começando a ir para o trabalho. Ela fotografou cruzamentos movimentados, prédios altos e o trânsito típico de Nova York antes da foto em questão. A última foto de uma cidade tranquila foi tirada enquanto o ônibus turístico de Carmen parava no semáforo, minutos antes do primeiro avião atingir a Torre Norte. A próxima foto no rolo da câmera de Carmen mostra o desastre, com fumaça subindo acima da primeira torre. Tirada da segurança de árvores próximas, as fotos seguintes de Carmen mostram a cidade em caos, enquanto as chamas na Torre Norte aumentam. Ela tirou uma foto cerca de 20 segundos antes do segundo avião atingir a Torre Sul, mostrando a aeronave se aproximando e a explosão que seguiu. Carmen comentou sobre suas fotos daquela manhã em entrevista à KNWA. Ela conta que inicialmente só viu faíscas no World Trade Center e, junto com amigos, brincou sobre alguém ter explodido uma copiadora em um escritório. Com as grandes nuvens de fumaça, a polícia fechou as ruas e ela percebeu a gravidade da situação. Na verdade, quando ela viu o segundo avião aparecer, acreditou que ele estaria indo prestar socorro para aqueles que estavam presos na primeira torre. Ela só percebeu que não era acidente quando o avião colidiu. As fotos de Carmen retratam um último e estranho vislumbre de paz naquela manhã de setembro na cidade de Nova York. Pessoas comuns com vidas comuns, apenas seguindo com seu dia. Nenhum retratado nessas imagens podia prever a tragédia que, em minutos, atingiria o coração econômico da América. O relatório da British Broadcasting Corporation sobre o colapso prematuro do World Trade Center 7. Não foram apenas as torres gêmeas que caíram naquele dia. O edifício 7 do World Trade Center, prédio de 47 andares ao norte das Torres Gêmeas, também desabou. O edifício 7 não foi atingido diretamente por um avião, mas desabou horas depois, quando, segundo o relatório oficial, destroços das Torres Gêmeas provocaram incêndios internos em vários escritórios. A British Broadcasting Corporation, em sua cobertura televisiva do desastre, noticiou o desabamento do edifício 7 no mesmo dia em que aconteceu, mais de 20 minutos antes de ele realmente cair. Naquele momento, a reportagem errada teve pouco impacto, pois o mundo ainda absorvia um dos maiores ataques terroristas da história. Mas, muitos anos depois, as pessoas começaram a questionar o que havia causado essa reportagem prematura. Em 17 de setembro de 2014, o canal do YouTube Verdade Está no Meu Núcleo exibiu 7 minutos da cobertura da British Broadcasting Corporation sobre a queda do prédio 7. A pessoa que fez o upload anotou as imagens com seus próprios comentários, acusando a British Broadcasting Corporation de prever o colapso do edifício comercial sob a perspectiva de que os ataques de 11 de setembro foram uma teoria da conspiração orquestrada por vários governos mundiais. Eles acreditavam que a British Broadcasting Corporation sabia que o prédio 7 iria desabar mais de 20 minutos antes de isso realmente acontecer. Dê uma olhada nas imagens. Confira novas informações sobre o recente desabamento de prédio em Nova York. Você deve ter ouvido há alguns instantes, eu estava falando sobre o desabamento do prédio dos irmãos Salomon e, de fato, ele desabou. Aparentemente fica a apenas algumas centenas de metros de onde estavam as torres do World Trade Center e parece que isso não foi resultado de um novo ataque, mas sim porque o prédio havia sido enfraquecido.
Mas Nova York continua sendo uma cidade em completo caos. Os telefones não estão funcionando direito. As linhas do metrô não estão funcionando direito e sabemos que lá perto do World Trade Center há 3 escolas que estão sendo transformadas em centros de triagem para atendimento de emergência. E eu sei que lá no Porto de Nova York, onde está a famosa Estátua da Liberdade, há um hospital de campanha onde 1.500 pessoas estão sendo atendidas. E ouvimos, ainda não confirmado, que 100 policiais da cidade de Nova York também foram levados para lá para tratamento. Mas ainda precisamos confirmar esses números em relação aos policiais. Já se passaram cerca de 8 horas desde os ataques. Existe alguma estimativa disponível do número de vítimas no World Trade Center? Acho que, por hora, só podemos confiar nas palavras do prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, que afirmou ser assustador imaginar quantas podem ser. Sabemos que é cerca de quase 300 pessoas estavam nos aviões usados nesses ataques. Mas é preciso lembrar que isso aconteceu às 9 horas da manhã de uma terça-feira. O centro de Manhattan, no distrito financeiro, estava movimentado. O próprio World Trade Center tinha 50 mil trabalhadores, há dezenas de milhares de turistas que vão lá todos os dias. Os números são assustadores demais para imaginar. Dá para entender porque ninguém quer arriscar um número ainda. Agora é quase impossível dizer por que esse relatório foi feito tão cedo. Richard Porter, editor sênior da British Broadcasting Corporation, notou que a Cable News Network informou que o prédio 7 estava em chamas às 4h15 da tarde e poderia desabar a qualquer momento. Quando a Cable News Network divulgou isso, uma infinidade de outros jornalistas pegou a informação e a publicou como se fosse sua própria matéria. Alguns, supostamente de forma inevitável, interpretaram o fato de maneira equivocada, acreditando que o prédio já havia caído, quando, é claro, isso ainda não tinha acontecido. Porter disse, na confusão e no caos daquele dia, tenho certeza de que dissemos coisas que acabaram sendo falsas ou imprecisas, mas que naquele momento eram baseadas nas melhores informações que tínhamos. Fizemos o que sempre fazíamos, buscamos fontes para nossas reportagens, usamos palavras qualificadoras como aparentemente, ou está sendo relatado, ou estamos ouvindo, e constantemente tentamos checar e rechecar as informações que estávamos recebendo. Se dissemos que o prédio desabou antes do ocorrido, foi apenas um erro. Ainda há quem conteste isso, alimentado pelos relatos iniciais da British Broadcasting Corporation e pela forma como o edifício 7 desabou. Não vamos discutir isso aqui, mas milhares de engenheiros estruturais afirmam que nenhum prédio desaba como o edifício 7 só por fogo e destroços. O que nos leva ao nosso próximo tópico. Comparações ao vivo de Dan Hatta entre o colapso do World Trade Center e demolição controlada. Às 17h23, pouco após o desabamento do prédio comercial, a CBS exibiu imagens do incidente apresentadas por Dan Hatta, conhecido por documentar o furacão Carla em 1961, no Texas. As imagens de radar dele sobre o desastre foram as primeiras na televisão e salvaram centenas de milhares de pessoas que puderam evacuar em segurança. Comentando ao vivo sobre um trecho do desabamento do prédio 7 sobre si mesmo, em uma nuvem de poeira e fumaça, Hatta disse, pela terceira vez hoje, isso lembra aquelas imagens que todos nós já vimos demais na televisão antes, quando um prédio era deliberadamente destruído por dinamite bem colocada para derrubá-lo. Dê uma olhada nas imagens. Agora aqui vamos mostrar para vocês uma gravação em vídeo do próprio desabamento. Descreva isso. Agora vamos para a gravação em vídeo do desabamento deste prédio. É impressionante. Impressionante, inacreditável. Escolha a palavra. Pela terceira vez hoje. Isso lembra aquelas imagens que já vimos na televisão quando um prédio era demolido com dinamite estrategicamente posicionada. Esta foi uma das primeiras matérias da mídia a sugerir que o 11 de setembro não foi só um ataque terrorista, mas um projeto de demolição controlada do World Trade Center com explosivos. Esse é um dos maiores grupos de teorias da conspiração sobre o 11 de setembro na internet, com David Ray Griffin e Stephen E. Jones defendendo que o impacto dos aviões e os incêndios não seriam suficientes para derrubar os prédios.
O edifício 7 parece ter sido especialmente alvo de teorias da conspiração em torno do seu colapso, porque, como eu disse antes, muitos afirmam que apenas fogo e destroços não seriam suficientes para causar o colapso de um prédio da forma como o edifício 7 caiu, e que nenhum outro edifício de grande altura desabou dessa maneira sem uma demolição controlada. Em setembro de 2002, a exibição do documentário Reconstruindo a América na Public Broadcasting Service incentivou ainda mais a disseminação das conspirações. No documentário, Larry Silverstein, dono do edifício 7 e das Torres Gêmeas, aparece em entrevista. Na entrevista, ele relata ter conversado com o Corpo de Bombeiros de Nova York durante os ataques e percebido que os incêndios eram incontroláveis. Especificamente, ele disse ao departamento: "Tivemos uma perda de vidas tão terrível, talvez a coisa mais sensata a fazer seja demolir." Decidiram demolir e vimos o prédio desabar. Dê uma olhada. Lembro de receber uma ligação do comandante dos bombeiros dizendo que não sabiam se conseguiriam conter o incêndio. Eu disse que, diante de tantas vidas perdidas, talvez o mais sensato seja derrubar. E eles tomaram a decisão de derrubar, e então nós assistimos ao prédio desabar. Isso soa como uma admissão de que o prédio foi preparado para explodir, mas ele logo corrigiu. Ao dizer pull, Silverstein explicou que pediu ao corpo de bombeiros para retirar os homens do prédio e não para acionar explosivos. Mesmo assim, teorias da conspiração seguem em dúvida. A mulher acenando. Algumas das imagens mais perturbadoras tiradas na manhã de 11 de setembro de 2001 mostram as pessoas pobres presas dentro das torres enquanto elas queimavam. Eles já sabiam que estavam presos e não havia nada que pudessem fazer para escapar das torres. Alguns tentaram descer e caíram, outros decidiram pular para evitar a fumaça e o fogo. Muitas dessas pessoas quebraram janelas para sair ou pedir ajuda. É difícil imaginar que alguém estivesse na zona de impacto. No entanto, havia pessoas lá. Uma pessoa em particular chamou a atenção da mídia, Edna Syndron, conhecida como a Mulher Acenando. Edna, uma mulher de 46 anos de Manhattan, estava no trabalho no dia dos ataques de 11 de setembro. Ela era a assistente administrativa da Marsh McLennan, que tinha escritórios do 93º ao 100º andar da Torre Norte. Às 8h46 da manhã, o primeiro avião atingiu a Torre Norte, destruindo tudo entre os andares 93 e 99. Isso cortou todas as rotas de fuga para o solo dos andares superiores, substituídas pelo incêndio intenso e pelo labirinto de metal retorcido. Após a colisão, achou-se que todos na área de impacto morreram, mas isso não ocorreu. Helicópteros chegaram para avaliar a situação e os pilotos se surpreenderam ao ver sinais de vida entre os destroços, incluindo Edna. Vários vídeos e fotos tirados por helicópteros que sobrevoavam a área dos destroços, assim como outras filmagens, mostram Edna em pé na beira do buraco criado pelo avião, acenando freneticamente para as pessoas na rua abaixo. Algumas fotos mostram Edna apoiada contra uma das ruínas estruturais à sua esquerda, enquanto tenta chamar a atenção de qualquer pessoa que possa ajudá-la. Outras pessoas, incluindo um homem não identificado, também aparecem. Poucos minutos após as últimas fotos de Edna, a Torre Norte desabou, matando todos que ainda estavam presos no prédio. Os restos de Edna nunca foram identificados, mas seu nome está na fonte do Memorial e Museu Nacional do 11 de setembro, no local das antigas torres. Depois de ver as imagens, o marido de Edna identificou que era ela. É difícil imaginar o que devia estar passando pela cabeça dela nesses momentos. Enquanto os helicópteros, que ela achava serem de resgate, passavam sem conseguir chegar até ela. Via policiais, ambulâncias, bombeiros correndo, pessoas fugindo das torres, enquanto ela e outros estavam presos. O terror de estar isolado lá em cima, tendo visto e ouvido horrores além da compreensão humana, deve ter sido uma experiência terrível. As pessoas na situação dela naquele dia tiveram que decidir entre ficar na torre ou pular. Edna escolheu ficar sem saber que a torre desabaria. Nossos pensamentos e desejos vão para a família de Edna e, é claro, para todos que foram afetados pelos ataques terroristas de 11 de setembro naquele dia. Obrigado por assistir, se cuidem e até breve.